Eu desejo ler aqui no livro de 1 Coríntios, o capítulo 3, no versículo 10 em diante, que diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento, e outro edifica em cima, porém cada um veja como edifica sobre ele. A palavra de Paulo é bem clara, porque ela diz: eu, como perito arquiteto, eu, como um apóstolo de Cristo, como um perito arquiteto, aquele que tem a palavra, edifico sobre aquela pessoa, mas põe o fundamento sobre aquela pessoa. Mas aquele que edifica, aquele que pastoreia, aquele que rege a vida daquela pessoa, veja como faz isso, para que não edifique de maneira equivocada. Ele continua: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode trocar o fundamento. A palavra ela já foi enraizada, a planta, a semente ela foi colocada na terra, ela vai germinar, ela é forte, ela vai germinar. Mas como a pessoa recebeu os fundamentos, como a pessoa recebeu a edificação da sua casa, da sua vida, é que mostra quem aquela pessoa é, como ela foi pastoreada, como ela foi regida, como ela foi ensinada. Então, essa edificação é que mostra quem a pessoa vai se tornar no futuro. Se alguém edifica sobre este fundamento ouro, prata, ele dá os exemplos: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se fará manifesta. Então, aquela pessoa que recebeu essa edificação, que recebeu este ensinamento, aquela pessoa vai mostrar de como ela foi ensinada. Ela vai deixar transparecer a sua vida de como ela recebeu os ensinamentos da palavra. Mas o fundamento, que é Jesus, é forte. Tanto é que ele fala assim: a obra de cada um se fará manifesta, porque o dia declarará, pois pelo fogo ela será revelada a prova, revelará a cada um como ele foi ensinado. O dia a dia da pessoa vai revelar quem aquela pessoa é. Mas o fundamento que ela recebeu de Jesus Cristo, aquele fundamento permanece. Tanto é que no final ele diz assim: se a obra que alguém edifica sobre o fundamento permanece, ele receberá a recompensa. Então, se a pessoa que ensinou, o pastor, o líder, que ensinou aquela ovelha como ela deve se comportar, como ela deve andar, ou que deu os primeiros passos, o discipulado corretamente àquela pessoa, então aquela pessoa receberá a sua recompensa, aquela pessoa que ensinou. Porém, ele diz assim: se a obra de alguém se queimar, ou seja, se aquela pessoa sofrer algum dano, se aquela pessoa sair dos caminhos por algum motivo, tropeçar por alguma falha, por algum erro, sofrerá perda, mas o mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo ele será provado, mas no final ele será aprovado. Sabe por quê? Não sabeis que sois de Deus? E que o Espírito de Deus ele habita em vós? Então, vocês que receberam o fundamento de Jesus Cristo, que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está fadado a ser de Deus. Você vai passar pelo fogo, mas no final das contas, Deus o salvará. Porque a Bíblia diz: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus,
Deus o destruirá, porque o santuário de Deus ao qual sois vós é sagrado. Por isso, há alguns pecados que levam direto para a perdição eterna. Um deles é pecar contra o Espírito Santo. E outro pecado que leva à perdição eterna é o suicídio, a pessoa que destrói o templo do Espírito Santo, que é ele mesmo. Se aquela pessoa destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então, Paulo, ele falou sobre o fundamento que é Jesus e sobre os ensinamentos, sobre aquele que constrói sobre o fundamento que é Jesus, aquele que alimenta com a palavra e que ensina com o discipulado, o seu pastor, o seu líder e a pessoa que está passando para você os ensinamentos dia após dia. Mas o verdadeiro ensinamento, e eu digo sempre isso para todo mundo que me pergunta, o verdadeiro ensinamento, quem ensina de verdade, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o seu professor, é o seu amigo. Ele está com você todos os dias. Então pergunte a ele se você não sabe alguma coisa e tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus, pergunte ao Espírito Santo e ele vai te responder. Ele vai te orientar como você deve proceder. Então, se você precisa de uma orientação neste momento, ore a Deus e peça ao Espírito Santo que lhe dê a orientação que você precisa, porque o Espírito Santo não vai te deixar sozinho e ele não vai te ensinar, não vai fazer você induzir você ao erro, mas ele vai te guiar pelo caminho da verdade, porque a verdade é essa verdade aqui, a palavra de Deus dita, a palavra de Deus falada, a palavra de Deus vivida. Você deve se orientar pela palavra, viver a palavra e ser a palavra. O fundamento que é Jesus está em você, porque ele foi enraizado em você. Então não deixe que a sua casa tenha rachaduras. Não deixe que você seja construído com feno, com palha, com madeira, mas seja construído com ouro, com pedras preciosas, com coisas rígidas, duras, que nada vai abalar. Pode vir a tempestade. Jesus falou, se a tua casa foi construída sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir a tribulação, nada vai destruir aquela casa. Mas se a tua casa foi construída sobre areia, então se vier a tempestade, se vier a luta, vai derrubar aquela casa e grande será a sua ruína. Fique orientado sobre isso, que o fundamento que é Jesus Cristo precisa estar enraizado dentro de você. E a palavra deve ser vivida na sua vida todos os dias. Que Deus nos abençoe ricamente, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus.